Então, para a gente fazer recapitular um pouco a nossa última aula, nós estamos falando dos propósitos que as ofertas podem e devem alcançar toda vez que nos preparamos para entregar uma oferta. Então, toda vez que vamos separar uma oferta, toda vez que vamos entregar uma oferta no altar do Senhor, é necessário, segundo as Escrituras, que nós definamos para elas um propósito. Então, não é simplesmente pegar a minha oferta, a minha moeda, o meu dinheiro, não interessa o que, e colocar no altar do Senhor. Não. As ofertas, elas precisam ter um propósito, elas precisam ter um destino, porque elas vão alcançar esse propósito e elas vão cumprir o princípio pelo qual elas foram depositadas no altar. E nós vemos que durante todas as Escrituras, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, todas as vezes que é levantada uma oferta com um propósito. Não existe entrega de oferta nas Escrituras simplesmente pelo fato de entregar. Olha, agora a gente chegou aqui no momento da oferta, então você vai entregar a oferta, por quê? Porque você tem que entregar uma oferta. Não existe isso. Você vai entregar uma oferta porque você vai cumprir agora aqui a liturgia da oferta. Não existe isso. Para falar a verdade e nos aprofundando mais ainda, toda a liturgia do culto a Deus, cada momento ela tem um propósito. Então, quando louvamos, quando adoramos, quando tem o momento do louvor, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Adoração, o que mais? Qual que é o propósito do momento de louvor aqui? Por que começamos o culto? A liturgia do culto, todo mundo sabe o que é uma liturgia, amém ou não amém? A liturgia do culto, o que é a liturgia? A liturgia é, em modos mais simples, a liturgia é a maneira com a qual o culto vai ser direcionado, ou seja, começa com uma oração, não começa com oração, começa com louvor, não começa com louvor, o que se faz depois da oração, isso é a liturgia do culto, amém ou não amém? Cada igreja, cada congregação, cada ministério, digamos assim, tem uma liturgia. E você tem liturgias diferentes dentro do próprio ministério. Por exemplo, dentro da Assembleia de Deus, você pode ter uma congregação que começa com uma oração, é a primeira coisa do culto. A primeira coisa que começa é um testemunho. A outra, você está conseguindo compreender ou não? Mas cada tópico, cada item dessa liturgia, seja uma oração, seja um louvor, seja um testemunho, cada item tem um propósito. Amém ou não amém? Qual que é o propósito do louvor? Exaltar a Deus. Quem mais? Quem acha que é diferente ou que tem mais? Levar o povo a louvar a Deus. Que mais? Se achegar à presença do Espírito Santo. Que mais? Amém, tudo isso é válido, mas o grande motivo, o grande propósito do louvor e adoração é atrair a presença de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando a congregação começa a louvar e adorar a Deus com cânticos, com hinos, então o que acontece? A presença de Deus se faz presente, ela se achega. Por isso que, acho que eu já falei isso aqui, o ministério de louvor, na pessoa do ministro de adoração, no ministro de louvor, ele tem que ser uma pessoa sensível, a ponto de, teoricamente, deveria ser assim, nem sempre é, só começa o culto quando eu sentir a presença de Deus na casa. Consegue compreender? Porque se o propósito do louvor é atrair a presença de Deus, só termina quando a presença chegar. Então, você não compreendeu ou não? Então, o ministro de louvor, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter essa sensação espiritual, ele tem que ter esse contato espiritual, para que ele saber que ali, no momento que a presença do Espírito Santo se fez presente na casa, aí então está cumprida a missão. Pode passar para o próximo item da liturgia, porque Deus já está na casa. Consegue compreender ou não? Porque a gente acaba seguindo o que acontece hoje em dia. É um louvor, que dizem que o louvor é música rápida, né?
O que é louvor? Louvor é música rápida e adoração é música lenta. Não tem nada a ver. Então o que se faz? Começa com uma música rápida, depois toca duas lentas, alguém ora e está tudo certo. Só que alguém perguntou se Deus já está na casa? Alguém já perguntou se Deus quer que termine o momento do louvor e da adoração? Será que? Porque tudo é conduzido por Ele. Você compreendeu, meu irmão? O culto é conduzido por Ele, pelo Espírito Santo. Ele quem conduz, Ele quem diz a hora que começa o louvor, Ele quem diz que a hora que termina, é Ele quem conduz. Então as pessoas que estão aqui têm que ter a sensibilidade para perceber isso. Olha, nós estamos aqui no momento de louvor e adoração. Meteu um língua estranha, opa, ouviu um língua estranha lá atrás. Pronto, Deus está na casa. Consegue compreender ou não? As manifestações do Espírito Santo que vão revelar se Ele já está aqui presente. Porque a gente acha que assim, eu cheguei, a gente acha que Ele assim, é instantâneo, né? Mas não é. Olha aqui, a Bíblia Sagrada vai dizer lá no livro de Apocalipse que Jesus, lá no trono, já falei para vocês que Jesus está retido no trono, já falei, né? Jesus está retido no trono, ele não pode sair do trono. Jesus está retido no trono, lá tem o trono de Deus, amém ou não amém? Ele é quadrado, tem uma plataforma, aquelas rodas e tal. Aqui tem um trono 1, aqui tem um trono 2, aqui tem os 24 anciãos, amém? Aqui tem o arco celeste, e aqui tem os 7 candelabros, amém ou não amém? A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus ele não pode sair do trono. Ele está retido no trono. Ele não sai do trono. Porque Jesus tem corpo físico. Amém? Jesus tem corpo físico. Ele está lá no trono com corpo físico. É o único ser no trono que tem corpo físico. É Cristo. O Pai está no trono. Ele tem corpo físico. Os 24 anciãos estão no trono. Eles têm corpo físico. Os serafins que estão acima do trono de Deus, eles estão no trono, mas eles têm corpo físico. Os querubins, porque tem 4 querubins, eles têm corpo físico. Os seres celestiais que habitam, que estão aqui no trono, o único que tem corpo físico é Cristo. Então ele está aqui e ele não pode sair daqui. Ele está retido no trono. Nós já lemos esse texto, está no livro de Atos capítulo 6. Então, presta atenção. Jesus, o verbo, a pessoa do Filho, a Bíblia vai dizer que ele caminha no meio dos castiçais, dos 7 espíritos. Ele caminha. Então, cada um desses 7 castiçais, desses 7 espíritos, é uma representação dos 7 tipos de igreja que tem na terra. Quando ele caminha entre esses castiçais, ele vai ver como que é que está a igreja aqui na terra. E não estou dizendo, quando eu falo igreja, não falo Assembleia de Deus, Batista, não é nada disso. A igreja dele como corpo espiritual. Então ele passeia por ela para ver como é que está. Então não é sempre que ele está lá. Consegue compreender? Não é sempre que ele está no meio dos 7 castiçais. Às vezes ele está em outro ponto. Então quando você começa a louvar e adorar lá, aquilo atrai a presença. Quando a igreja começa a adorar lá, aquilo atrai a presença dele. É por isso que o louvor tem que ser cristocêntrico. É por isso que a palavra tem que ser cristocêntrica, tem que falar dele. Porque se você fica aqui cantando, eu quero conhecer Jesus, vai ler a Bíblia, meu irmão, isso não atrai a presença dele. Porque você não está a chamar por ele. Quando você começa a cultuar a Ele, quando você começa a adorar o nome dEle, quando você começa a dizer que Ele é santo, quando você começa a dizer que Ele é grande, Ele fala, opa, tem alguém ali que está falando comigo. Amém. Então Ele se achega perto dos caixas. Essa coisa de compreender ou não? Esse é o trono de Deus ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui o trono, que esse trono aqui é antigo. Tá vendo aqui? Lembra que eu falei para vocês? Olha, aqui tem os 4 querubins, os 24 anciãos, os serafins, esse aqui, tá vendo? Olha aqui, lembra que eu falei dos castiçais? Olha ele aqui, ó. Isso representa as 7 igrejas. Lembra lá que ele mandou 7 cartas para 7? Então quando ele caminha, a Bíblia vai dizer lá no Apocalipse que ele caminha aqui no meio desses castiçais. Quando ele caminha no meio desses castiçais, ele vem ver o que é que está se passando na igreja. Só que esse trono aqui é o antigo, né? Esse trono aqui é o antigo porque só tem o Pai aqui.
Agora não está assim a configuração do trono. O outro você não tem aí, né, irmã? Eu imprimi os dois tronos. Essa configuração aqui foi a configuração que João viu lá em Apocalipse capítulo 4. Porque João viu, como que eu vou explicar? João viu antes de Jesus ser glorificado. Foi essa visão. Quem viu a visão de Jesus glorificado foi Daniel. Lembra quando Daniel diz: e eu que vi, e foram postos uns tronos, e no trono estava sentado aquele como que o filho de um homem. Então Daniel viu, agora tem outro trono aqui, tem 2 tronos. Isso tudo é o trono de Deus, amém? O mar de vidro, as 7 rodas, as 4 rodas. Aqui tem um outro trono do lado. Um trono está sentado hoje, agora. Um trono está sentado o Pai, e à sua destra está assentado Cristo. E esse outro trono, aqui tem o trono de Jesus, aqui, tá vendo? Aqui assim à direita. Aqui está o do Pai, está vendo? Aqui do lado direito está o do Filho. Jesus está sentado nesse trono aqui. Sabe quem vai sentar nesse trono aqui? Você. Porque Jesus disse que assim como o Pai me permitiu me assentar no trono dele, eu vos permitirei que vocês assentem no meu trono. Exatamente. Então, Jesus está sentado num trono, o Pai está sentado no outro, amém ou não amém? Quando acontecer a plenitude de tudo em todos, que é a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo habitarem dentro do corpo de Cristo, que é o que vai acontecer. Por isso que Jesus tem um corpo. Por que Jesus tem um corpo físico? Pergunte por quê. Porque sempre foi da vontade de Deus morar com o homem na terra. Só que Deus é Espírito, ele não tinha corpo, então ele teve que vir buscar um corpo. E o que vai acontecer? Está lá no primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Que vai acontecer o tudo em todos. O que vai acontecer? Vai chegar uma plenitude de todos os tempos, onde no corpo de Cristo vai habitar a pessoa do Filho, a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo, num só corpo. E tem 2 tronos. E essa pessoa, que é a presença de Deus, Deus visível, todos habitando no corpo de Cristo, vai se assentar no trono do Pai. Amém? E vai ficar um trono vacante. É onde você vai se assentar. Onde eu vou me assentar. No trono que hoje é do Filho. Amém ou não amém? Gosto muito dessa imagem aqui. Mas ela já não é mais assim. Isso foi antes da glorificação de Jesus. Quando Jesus foi glorificado, foi posto outro trono. Nós lemos isso tudo, nós já falamos disso tudo. Então, o louvor é para isso, amém? Então tudo tem um propósito. E o momento da oferta também tem um propósito. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele deixa a seu critério definir qual é o propósito da oferta. Por quê? Porque é segundo aquilo que você acredita, segundo aquilo que você precisa, segundo aquilo que você necessita, segundo a tua fé, segundo a medida da tua fé. Está conseguindo compreender ou não, irmão? Então nós falamos que existem propósitos, que a sua oferta sempre tem que ter um propósito. Pastor, então eu vou para o inferno se a minha oferta não tiver propósito? Não, meu irmão, também não é assim. Se a sua oferta não tiver um propósito, ela simplesmente não vai cumprir o princípio pelo qual ela poderia cumprir. Por exemplo, se você pega uma oferta e não define um propósito para ela, o que você está fazendo? Você está dando dinheiro para a igreja. Amém, irmão? A igreja precisa do seu dinheiro. Deus precisa do dinheiro? A igreja precisa. A igreja vai pagar uma conta de luz, vai pagar uma conta de água. Mas aquela oferta não serviu como um propósito pelo qual ela poderia atingir. Não muda nada. O problema é nós entregamos oferta durante a nossa vida toda cristã praticamente. Mas só demos dinheiro para a igreja. Por isso que muitas vezes não vemos os princípios de Deus, da prosperidade de Deus, que é o tema dessa aula, se cumprir na nossa vida. Por quê? Porque não cumprimos com os princípios. Porque tudo na Bíblia, nosso Deus, anota isso aí se você estiver anotando. O nosso Deus é um Deus de princípios. Tudo que Ele estabelece tem um princípio. Olha aqui, Deus, o nosso Deus, Ele não é um Deus que fala assim, quer saber?
sem nada aqui para fazer, vou criar um homem. Olha, estou aqui tranquilo, sem nada para fazer, eu acho que vou criar uns anjos aí, vou criar lá um serafim, um querubim perfeito, que vai se encher o coração de violência, e depois vai vir contra mim, porque ele é onisciente, amém ou não amém? Ele sabe de tudo, em todos os lugares, a todo tempo. Não, tudo que Deus faz tem um princípio, para que Ele faça aquilo, e um propósito. Tudo, você não nasceu por acaso, você nasceu porque você tem um propósito, porque Deus definiu um princípio, tinha algo que Ele tinha que fazer, e Ele decidiu escolher que fosse você, e você, já falei sobre isso aqui, e você concordou com Ele, lá na sua vida que você teve com Deus, você concordou, você aceitou a missão que Ele tinha para te dar, e Ele te colocou aqui com uma missão. E eu já tinha dito aqui, e o pastor também agora tem dito, se você está aqui ainda, é porque a tua missão ainda não foi cumprida. Porque o nosso Deus é um Deus prático e eficiente. Consegue compreender, irmão? Então Ele definiu princípios. Você pode ofertar como gratidão. Se você oferta como gratidão, você recebe os frutos daquele princípio. Se você oferta para honrar a Deus, você recebe os frutos, os benefícios daquele princípio. Se você apresenta uma criança, leva uma criança, esse é um outro tipo de oferta. Leva uma criança para apresentar uma criança, leva a oferta. Essa criança vai receber quantas bênçãos? Já te ensinei. 7 bênçãos. Apresenta a criança, leva a oferta, e essa criança vai receber 7 bênçãos, porque é um princípio que Deus estabeleceu. Levítico capítulo 12. Todo primogênito pertence a Deus. Traga ele para mim, traga ele uma oferta. Uma oferta de um touro ou de um boi, se tiver condições. Se não tiver condições, pode ser 2 pássaros. E nós vemos isso acontecer com Cristo. Maria levou Jesus para ser apresentado, levou 2 ofertas, e nós vimos as 7 bênçãos em Cristo. Acho que já até te falei as 7 bênçãos, né? Nem devia, mas já falei. E falamos que também a oferta pode ser uma semente. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é o mistério do céu. Isso aqui você não aprende nem no instituto, você aprende isso. Amém ou não amém? Falamos então que a oferta pode ser uma semente, amém? Ou seja, toda oferta é uma semente. Lá em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6, lemos que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Só que o grande X da questão, estou só recapitulando, né? Olha, gente, já é 9 horas, eu estou recapitulando ainda. O grande X da questão não é o capítulo, não é o verso 6 nem o verso 7. O grande X da questão é o verso 10. O segredo, porque aqui, quando a gente pede para alguém para vir ler aqui, vai lá, irmão, lê um versículo de oferta. Ele lê esse versículo aqui, a gente acha lindo, espiritual, dá até glória, mas não tem nada espiritual aqui. Não tem nada espiritual aqui. Isso é a lei da terra, a lei da natureza. Se você planta muito, você colhe muito. Se você planta pouco, você colhe pouco. Não tem nada espiritual aqui. E é o que ele está dizendo aqui no verso 6 e verso 7. Não tem nada espiritual. O que tem de espiritual é no verso 10. Ora, porque aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ou seja, toda vez que você oferta e dá um propósito para a sua oferta, Senhor, eu vou ofertar, isso aqui é uma semente, isso aqui é uma semente do teu reino, isso aqui é uma semente para a manifestação da tua glória. O que vai acontecer com você? Ele vai multiplicar a sua sementeira, ou seja, se você hoje tem 10 sementes, a sua sementeira consegue pegar 10 sementes, você vai ter 100. Ou seja, quanto mais você oferta, mais condições para ofertar Deus te dá. Ah, pastor, mas aí eu vou morrer de fome. Não, não vai, porque a Bíblia diz, nós lemos aqui, que além de multiplicar a sua sementeira, além de te dar semente, Ele te dá pão. Ou seja, você nunca deveria comer a sua semente. Vou falar de novo.
você nunca deve comer a sua semente. Por quê? A Bíblia diz que Ele te dá a semente para você semear, e Ele te dá o pão para você comer. Ou seja, aquilo que você recebe para semear, você não pode comer. O que a gente faz? A gente come. Como a gente come, Ele não multiplica a nossa sementeira. Aí a gente come a semente, come o pão, e aí depois quer entregar a oferta de Caim para Deus. Por isso que você tem, olha aqui, defina, tente ter definido o quanto que você vai ofertar por mês. Olha, esse mês eu vou ofertar 50 euros, não sei. Vamos arredondar, hoje, esse mês eu vou ofertar 40 euros, 10 no primeiro domingo, 10 no segundo, 10 no terceiro e 10 no quarto. Não sei, 40, 4... 40 cêntimos, não sei, não interessa, nós já falamos disso, não interessa o valor. Mas tente definir mais ou menos o que vai ser sua oferta, porque aí Ele vai poder multiplicar, porque Ele não pode multiplicar por zero. Porque qualquer coisa multiplicado por zero dá quanto? Então, tente mais ou menos definir isso. Mas o dízimo você já sabe, não sabe? Você já tem mais ou menos definido. Você recebe geralmente. Claro, há algumas exceções. Há pessoas que têm o ordenado, às vezes recebe mais, às vezes recebe menos, pessoas que trabalham por comissão, enfim. Mas quem não trabalha por comissão, quem é assalariado, que recebe mais ou menos, o dízimo você já tem. Tenta definir também mais ou menos uma oferta. Olha, vou ofertar mais ou menos X aqui esse mês. Porque aí o que acontece? Essa é a sua semente. Então você está falando para Deus, olha, esse X aqui, esse X é a minha semente. O que Ele vai fazer? Ele vai multiplicar aquilo que você já definiu. Então, no mês que vem, você já não tem mais X, você agora tem Z. Ou pode ser, ou pode ser 30, ou pode ser 60. Aí a gente já vai entrar na área daquele que saiu para semear. Nós já estudamos sobre isso. Então, tente definir, para você poder definir o que é semente. Consegue compreender ou não? 30, 60 e 100. Ele dá 100, porque desses 100 você já tira o dízimo e ele sobra 90. Por isso que aquele que saiu para semear, uma terra deu um para 30, um para 60 e um para 100. Porque aquele que recebe 100, dizima 10 e ainda sobra 90. Ou seja, não tem como você dizer, olha, não posso dar o dízimo porque... Não tem como. Amém ou não amém? Então falamos bastante sobre a oferta de semente. A sua oferta também pode ser uma semente, se assim você desejar, conforme o seu propósito. Tem pessoas que precisam multiplicar a sementeira. Tem pessoas que precisam... Então você vai ofertar como uma semente. Vou ofertar aqui como uma semente. Quero que multiplique aí o meu dinheiro, quero que multiplique... Não sei o que você quer que eu multiplique. Então você oferta como semente. Amém ou não amém? Quarto propósito. É a oferta que sustenta a obra de Deus. Como assim a oferta que sustenta? Aí 1 Coríntios capítulo 9, abre aí. Agora você vai entender a conexão da primeira parte da nossa aula, quando falamos de dízimo. Lembra que eu falei que o dízimo ele tem 7 propósitos, lembra? Propósito do dízimo. O propósito do dízimo, agora você vai entender. O dízimo é para, quem tem anotado aí? Os sacerdotes,
O dízimo é para os levitas, cantores, os quatro que trabalham na casa de Deus, amém ou não amém? Ele era para as viúvas, órfãos, que temem a Deus, estrangeiros que temem a Deus. Esse era o dízimo. Agora vamos ver a oferta. Verso 13. Não sabeis vós que aqueles que servem na administração daquilo que é sagrado comem das coisas do templo? E que aquele que serve no altar continuamente recebe a sua parte do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, muitas vezes, então para lá, ó, teoricamente, amém ou não amém? O dízimo da igreja serve para isso. Só que o templo precisa de uma pintura. O templo precisa conta de luz. O templo precisa pagar a renda, né? A tal da renda. Precisa pagar a renda. Precisa, imagina, comprar uma bateria nova. Isso tudo vem das ofertas. Isso vem das ofertas. Então, muitas vezes, como já aconteceu aqui, precisávamos comprar os microfones. Lembra? Nossos microfones aqui, pastorar, 2 meses atrás. Um pouquinho mais, 3 meses. Meu Deus. Era aqui um monte de fio e precisávamos de microfones. E esses microfones custam muito dinheiro. Cada microfone desse aí custa em torno de 300 euros. Cada um. Então, quem que vai pagar isso? O pastor vai comprar isso? Então levanta-se uma oferta. Consegue compreender ou não? Ou seja, para manter a obra de Deus, para manter aqueles que trabalham, as condições na casa de Deus. Olha, é que a gente não tem noção. Lá no livro de Daniel, no capítulo 5, nós vamos ver a história de Belsazar. Vocês lembram da história? O dedo que aparece e escreve na parede. O que aconteceu? Belsazar, ele era um rei que escravizava o povo de Israel. E o que ele fez? Quando ele tomou o templo de Israel, que era o templo de Salomão, presta atenção, ele levou todos os vasos, todos os utensílios do templo, levou para ele, porque era tudo de ouro, tudo com pedras preciosas. O templo de Salomão era magnífico. O que eu quero dizer com isso, gente? As coisas na casa de Deus tem que ser magnífica. A gente, não, mas eu sou o templo sou eu. Meu irmão, olha aqui para mim, você acha, sinceramente, claro irmão, claro, que nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templos, que Deus habita, claro irmão, mas olha aqui, eu acho que em Coimbra deve ser assim, eu nunca fui lá, mas se chegar numa igreja que tem um som, um equipamento de som alinhado, bonito, perfeito, músicos experientes tocando, uma atmosfera, uma cadeira ergonômica. Nós frequentávamos uma igreja no Brasil que as cadeiras eram ergonômicas, irmão. Você sentava na cadeira, ficava 4 horas lá, às vezes a gente tinha conferências, aulas, 4 horas, você parecia que estava no sofá de casa, irmão.
Você acha que Deus quer que você se sente naquelas... Eu sei que tem tempos e tem tempos, tem momentos e tem momentos, irmão. Agora, você acha que Deus quer o povo sentado naquelas cadeirinhas de plástico? Irmão, eu sou pesadinho. Até pouco tempo atrás aí eu estava nos 3 dígitos. Baixei para 2 agora, 98, mas tá bom. Mas até pouco tempo atrás eu estava com 105. Meu irmão, essas cadeiras de plástico, meu irmão, se eu sentar nessa cadeira e ficar aqui 1h30 assistindo uma pregação, daqui a pouco eu tô com medo de ela quebrar e eu cair. É sério. Porque eu sento nela, dependendo da posição que a gente fica, ela faz... Você não consegue... E aí eu estou mais preocupado em ouvir a mensagem ou em quebrar a cadeira e tomar uma... Consegue compreender? As coisas na casa de Deus tem que ser o melhor. Você tem que trazer uma pessoa lá de fora. Já falei para você como que você convida a pessoa para vir na igreja. Fala para ele, olha, eu vou te levar amanhã num lugar espetacular. Você vai sair de lá. E a pessoa costuma perguntar, e lá come-se bem? Manjar do céu. Aí você traz a pessoa aqui, aí a pessoa fica aqui no lugar quente, não tem água para beber, uma cadeira de plástico, e aí você fala que você vai ouvir uma mensagem diretamente do Rei dos Reis. Claro que cada momento tem um momento, cada momento da igreja passa por... Amém. Entende o que eu quero dizer? O cerne da questão. As coisas de Deus têm que ser as melhores. As melhores. Aqui tem que ter o melhor sistema de ar-condicionado. A gente ainda não chegou, amém, glória a Deus, mas nós vamos chegar. Nós caminhamos para isso. Nós ofertamos para isso. Nós definimos esses propósitos. Nós vamos para o melhor lugar, para a igreja da parede preta. Vocês vão ver, irmão, vai ficar espetacular, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Um lugar que é o dobro desse tamanho. É para lá que nós vamos, irmão. É para lá que eu vou. E está cheio de ar-condicionado em tudo quanto é lugar. Tem sala para carente, tem escritório para o pastor. É assim que a gente tem que viver a nossa vida. E a gente tem que ofertar para isso, a gente tem que levantar essas ofertas, a gente tem que ter esse propósito, a gente tem que ter esse zelo dentro de nós. Amém. Consegue compreender, irmão? Eu já falei aqui várias vezes, não é para a gente se gabar, Deus sabe, não quero me gabar, mas nós frequentávamos uma igreja, pastor, lá no Brasil é quente, o ano todo. E, irmão, você não conseguia prestar atenção no culto, porque era 40 graus lá fora, e o culto 6 horas da tarde, e a igreja estava toda assim, se abanando, e suando, e o pastor lá pregando, e ninguém presta atenção no culto. Consegue compreender? 400 pessoas dentro de uma igreja, e você... Priscila falou, ela nem perguntou, ela falou, quantos ventoinhas precisa? 10, eu vou comprar as 10, porque eu quero o melhor para a casa de Deus. Você está conseguindo compreender, irmão? Tem coisas que tem que partir de nós. Pera lá, um exemplo, tá bem, irmão? Essa cadeira aqui, não gosto dessas cadeiras aqui. Olha, fui abençoado no meu emprego, recebi uma promoção. Pastor, vou comprar as cadeiras para a igreja. Quantas cadeiras precisa, pastor? Olha, vou comprar aqui. Se você não sabe, pastor, me diz aí qual que é a melhor. Lembra que eu falei para vocês da mesa de som? Qual que é a melhor? Essa aqui, essa que eu vou comprar. Isso tem que partir de nós, porque é uma oferta que sustenta a obra de Deus. E Deus se agrada, meu irmão. Ele vai olhar para você, ele vai ver o zelo que você tem com a casa dele. Você lembra o que ele disse lá no livro de Ageu? Vocês têm casa? Vocês têm casa, né? Vocês reconstruíram as suas casas, né? E a minha casa, está como? Irmão, não. Pastor, eu não tenho condições, amém. Sabe o que Deus quer de você? Que você não se conforme. Eu não me conformo. Eu não me conformo em vir aqui, entrar aqui e ver esse pilar no meio. Não, tem que arrancar esse pilar, pastor. Olha, eu não me conformo em vir aqui e ver eu não me conformo em ver esse chão aqui, pastor. Vamos fazer alguma coisa, vamos levantar aí, não sei, vou fazer umas horas extras, eu vou ofertar isso para o pastor. Olha aqui. Você tem que não pode se conformar.
Porque a sua oferta também serve para sustentar a obra de Deus. Deus vai fazer a obra dele. Olha aqui. Deus vai fazer. Contigo ou sentigo. Ele vai fazer. A questão é que Ele quer que você participe. Ele quer que você participe. E Ele vai fazer a obra. Olha aqui. Nós nos reunimos aqui porque é a maneira que foi definida. Mas Deus pode pegar ali uma parte de pedra ali, ou um monte de pedra na rua, começar a falar e proclamar o evangelho. As pessoas vão se converter, irmão. Não tem essa. É que vamos fazer aqui numa congregação. Então vem, faz comigo. Olha Deus falando para você, vem fazer comigo. Põe o seu irmão para sentar numa cadeira confortável. Põe o seu irmão com um ar-condicionado espetacular. Põe o seu irmão para poder ouvir um bom som do bom microfone. Põe o seu irmão para poder ouvir um louvor lindo, com instrumentos equilibrados. Você está conseguindo compreender, irmão? Nossos líderes não podem passar nenhum tipo de necessidade. Tem que ter tudo o que precisa. Consegue, para poder se focar na obra de Deus, para poder se entregar, para poder fazer seus devocionais. Não tem que ter preocupação com outras coisas. Por quê? Foi por isso que foi levantado isso. É por isso que essas pessoas aqui recebiam da casa do Senhor, para poder se dedicar 100% à obra de Deus, para não ter preocupação. Agora, se o pastor está preocupado, não sabe se vai conseguir pagar a conta no fim do mês, se vai ser despejado ou não, como que ele vai se dedicar? Você consegue compreender ou não, irmão? Isso se aplica para o sustento da nossa obra. Já falei aqui, não é todo mundo aqui que tem chamado missionário, mas você pode participar disso. Como? Quando você vai lá e você coparticipa com ele, meu irmão. O nosso querido William disse aqui que o homem foi lá, conseguiu evangelizar uma alma, e depois aquela outra alma evangelizou mais 300 almas. Olha aqui para mim, todos aqueles que financiaram aquele missionário também têm galardão dessas 301 almas. Porque se você não vai, então você permite que alguém vá, e aí você contribui, e tudo aquilo que for galardão dela, você também tem parte. Eu já te expliquei como que funciona o galardão, não já te expliquei? Como que a Bíblia funciona? Então, eu preguei para a irmã Aline. Um exemplo, tá? Converti a irmã Aline. Amém? E eu preguei para a irmã Regina se entregou a Cristo. Preguei para o irmão Daniel, ele aceitou a Jesus. O meu galardão que eu vou ter no céu não são essas pessoas. O meu galardão que eu vou receber é das pessoas que essas pessoas trazerem para Jesus. Então, se esse aqui trouxer mais 3, se esse aqui trouxer mais 2, se esse aqui trouxer mais 2, o meu galardão é esse. Porque eu não recebo o galardão direto. Esses aqui são discípulos. É por isso que Jesus vai dizer que nós temos que fazer discípulos, porque o meu discípulo vai levar a palavra e vai trazer pessoas. Então, agora vamos imaginar eu sou missionário, por exemplo, amém? Se você sustenta a minha obra missionária com aquilo que você pode, nós vamos chegar aqui também tem aqui. Você tem parte aqui. Ô, meu irmão, imagina quem financiou o ministério do Billy Graham. Pode falar, olha, o Billy Graham deve ter convertido, através da mensagem dele, pelo menos 1 milhão de pessoas. Imagina quem investiu no ministério dele. Tem parte em mais de 1 milhão de pessoas, esse está garantido. E nem imaginava. Consegue compreender, irmão? Olha que bênção, olha que bênção. A multiplicação da sementeira. Imagina você vem aqui, então vem um pastor aqui. Ô, irmão, posso te dar uma outra dica? Pra você prosperar.
quando vier alguém aqui, é que aqui a gente não costuma ter muito, mas lá no Brasil é comum. Quando vem alguém aqui, um convidado, para pregar a palavra, para cantar, trazer um CD, um livro, meu irmão, compra. Por quê? Você está coparticipando no ministério daquela pessoa. Você não sabe que aquela pessoa pode ser usada por Deus como Billy Graham foi, e você, perdeu a oportunidade. Irmão, vem alguém aqui oferecer um livro, um DVD, nem sei se mais se tem essas coisas. Participa desse ministério. Participa nesse ministério. Na minha época era assim. Os pregadores iam lá e depois, olha, tinha os DVDs com as eu tenho, vocês já viram? Eu devo ter uns 4 ou 5 DVDs de mensagem, que eu também fazia isso, também ia nas igrejas pregar e também levava o DVD. Então, vocês conseguem compreender? Você participa. Olha, chegou um chamado missionário aqui, eu quero. Participa, irmão. Porque quando você é coparticipante das bênçãos daquela pessoa. E você ajuda a sustentar a obra de Deus. Olha aqui. Eu estava assistindo uma mensagem minha esses dias aí, não sei para quê, porque eu postei um vídeo esses dias aí, estava fazendo um corte para poder postar o vídeo, enfim. Jesus é todo poderoso, não é? Amém. Jesus tem poder para acabar com a fome no mundo? Tem. Por que ele não fez isso? Ele não se preocupa com as crianças que morrem de fome na África? Ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo? Por que ele não acaba com a fome no mundo? Vocês viram que agora, só esse ano de 2025, já morreram 7.000 cristãos na Nigéria. Morreram por serem cristãos. 7.000. Por que Jesus não acaba com a fome na África? Por que Jesus não acaba com a perseguição na Nigéria? Se ele é todo poderoso, você acha que Jesus gosta de ver crianças morrendo de fome na África, na Etiópia, naqueles lugares? Por que essas pessoas continuam com fome? Porque essas pessoas, elas não precisam de comida. A África não precisa de comida. A África precisa de Cristo. A África não precisa de água. A África precisa de Cristo, porque dele brota água, que daqueles que bebem nunca mais tem sede. Então, para que Cristo alcance falo da África por conta da fome, porque a África, metade da África é cristã, amém? A outra metade é muçulmana, mas eu digo da fome, então a outra metade da África, digamos assim, precisa de Cristo. Então, e como que Cristo vai chegar lá? Alguém tem que ir. Alguém tem que pregar. Alguém tem que... A China não, Coreia do Norte, a China também, Coreia do Norte. Por que as pessoas estão lá? Mas aquele lá tem o gordinho lá, o Xixim Chonchun. Não, a Coreia do Norte precisa de Cristo. Mas alguém tem que ir lá. Alguém se prontifica aí? Alguém quer ir para a Nigéria? Eu não tenho dúvida que tem gente lá. Você não quer ir, você não pode ir, ih pastor, olha, abriu uma vaga aqui para ir para a Coreia do Norte, ih pastor, minha mãe está doente, precisa, amém irmão, faz o seguinte, ajuda quem vai, pastor eu vou, amém, precisa de quanto? É o mínimo que a gente tinha que fazer, você precisa de quanto para ir? Olha, eu não vou porque minha mãe está doente, tá, amém irmão, dá um migué aí, você precisa de quanto para ir? Olha aqui, eu ia comprar um sapato, já não vou mais comprar o meu sapato. Olha, eu ia aqui, todo fim de semana eu vou no shopping, já não vou mais. Quanto você precisa para ir no meu lugar? Isso é o Evangelho. Então, ninguém planta uma igreja sem recurso, irmão. Aqui estamos aqui, glória a Deus, tudo lindo, iluminação, mas meu irmão, alguém tem que sustentar essa obra aqui, essa obra não, alguém tem que sustentar essa organização.
A gente costuma dizer que no inverno as pessoas não vêm porque está frio, no calor não vêm porque está quente, para pôr ar-condicionado, para ficar quentinho, gostosinho. Tem que ter alguém que se prontifica. Tem que ter alguém que levanta. Olha aqui, olha aqui. Lembra que eu falei da Maria? Maria foi lá, quebrou o vaso e se antecipou. Depois Jesus morreu, aí no domingo foram as outras lá com um monte de coisa, chegaram lá, e já foi. Vocês estão procurando quem? Jesus, esse já foi. Já não está mais aqui. Ou seja, chegaram atrasada. Por quê? Porque Maria se adiantou. Você tem que se adiantar, irmão. Você tem que se adiantar, eu não quero saber. Mas isso aqui eu não estou gostando disso daqui não. Esse aqui está meio... Pastor, pode deixar que eu vou arrumar isso aqui. Eu não sei, irmão, às vezes não é nem dinheiro. Às vezes é certo, essa igreja está tão suja. Pastor, posso vir limpar a igreja domingo? Domingo não, que tem culto. Posso vir limpar a igreja na segunda-feira? Não estou gostando. Está precisando de uma pintura aqui, pastor, posso vir pintar a igreja? Olha, esse aqui está muito bagunçado. Pastor, posso vir aqui arrumar? Se antecipar, irmão. Às vezes você faz parte disso aqui. Isso aqui tudo é nossa casa. Essa casa aqui é tão minha casa quanto sua. É tão casa sua quanto é do pastor. Somos irmãos dentro da mesma casa. É nossa responsabilidade. Vai esperar cair o teto na tua cabeça? Não. Se prontifica. Eu, por exemplo, não sei pintar, não sei arranjar nada. Não sei, irmão. Não, fica horrível, irmão. Me sujo todo, fica terrível. Desperdiço tinta, sai mais caro. Sabe o que eu faço? Toma. Se você quiser alguém para vir aqui fazer bagunça, até faço, mas a minha parte eu vou dar como oferta. Consegue compreender? Tem gente que é o contrário. Olha, pastor, eu não tenho nada, mas pode deixar que eu vou arranjar isso, que eu vou pintar, que eu vou construir, que eu vou fazer. Amém, irmão? E as irmãs é a mesma coisa. Se adiantem. Ou seja, tudo aquilo que você está a fazer é para sustentar a obra. Atos capítulo 4, abre aí. Senão a gente vai fazer como a igreja primitiva fazia. Alguém quer fazer ou não? Não, né? Fala que não, irmão. A igreja primitiva não tinha esse problema, irmão. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém era riquíssima. Era a sede, né? Todo mundo quer congregar na sede, né? Imagina, você vai lá e quem vai... Hoje o pregador é Pedro. Olha que bênção. Hoje o pregador vai ser Paulo. Olha que bênção. Todo mundo quer estar na sede. Lá na sede os discípulos, a maioria dos discípulos estavam todos lá. Mas olha como que a sede funcionava. Atos capítulo 4, verso 34. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, aquilo que a gente já falou sobre, quando falamos na nossa aula de dízimo. Então, uns dá 10, outros dá 20, né, irmã? Outros dá 25, a igreja primitiva dava 100%. 100%. Tudo que ela tinha, aqui, as pessoas vendiam as casas e ofertavam na igreja para... Gente, deixa eu explicar para vocês, eu já expliquei por cima, mas vamos imaginar aqui uma coisa. Ninguém morre por uma mentira, amém ou não amém? Quando alguém vier te desacreditar do que Jesus fez, falar que isso tudo é mentira, você fala, olha, ninguém morre por uma mentira. Aquelas pessoas morreram por Cristo. Se, pensa comigo, irmão,
E não foi uma. Se tudo aquilo que Jesus fez não fosse verdade, vocês acham que na hora que as pessoas começaram a ser perseguidas e mortas de maneira terrível, de maneira bárbara, elas iam falar: olha, para, isso aqui tudo é mentira, isso aí, olha, essa conversa, a gente achou que viu ele andar sobre as águas, mas ele não andou não. Ninguém morre por uma mentira, irmão. Então tudo aquilo é real, tudo aquilo que nós cremos é real, é verdadeiro. Mas a Bíblia tem diferenças, porque num evangelho, quando as mulheres chegaram lá, tinha 2 anjos, no outro evangelho diz que tinha 1. Isso só prova que a Bíblia é verdadeira. Já expliquei aqui. Se a Bíblia, se os 4 evangelhos sinóticos fossem iguaizinhos, aí sim que ela era mentirosa, porque não tem como 2 pessoas que viram a mesma cena forem escrever sobre essa cena daqui 40 anos, não vai ser igual, pastor, não vai ser igual. Se vocês 2 aqui saíram da igreja e aconteceu um acidente, um carro bateu no outro aqui, vocês viram o mesmo acidente. Daqui 40 anos eu vou falar: pastor, lembra aquele acidente? Lembro. Escreve ele aqui para mim, no cantinho, separado. Pastora, lembra aquele acidente? Lembra. Escreve ele aqui para mim, como que ele foi? Se as 2 histórias forem iguaizinhas, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha, vocês combinaram. O contexto da história vai ser o mesmo. Olha, foi uma batida, um carro bateu de frente com o outro, isso vai ser o mesmo. Agora, a pastora vai dizer que um carro era branco, ele vai dizer que o carro era vermelho. Não, mas o carro que ela viu era o branco, o que ele viu era o vermelho. Então é normal essas diferenças. Uma roda, eu vi a roda girou no ar. Mas ele não mencionou a roda, porque ele não viu a roda, ele se atentou no rapaz que estava lá dentro do carro que bateu a cabeça. Então ele descreveu que o rapaz bateu a cabeça. Você consegue compreender? Essas pequenas divergências que a Bíblia tem, ao invés de descredibilizar a Bíblia, pelo contrário, dá a ela credibilidade. Então, tudo o que aconteceu é real. Os milagres que Jesus fez foram reais. A ascensão de Cristo foi real. Agora, por que eu estou dizendo isso tudo? Presta atenção, porque é para você analisar uma coisa. Então você, sei lá, deixa eu ver aqui, 5 anos atrás, conviveu com Cristo, ou ouviu de alguém que conviveu com Ele, você sabia, você via aquela pessoa caminhando com Ele, todos os milagres que Ele fez. E ele disse assim, olha só o que Jesus disse: eis que vou vos preparar morada, eis que vou e venho sem demora. Presta atenção. Vou implementar o meu reino, vou preparar morada, e sei o quê. Então, esse é o seu pensamento. O que você pensa? Jesus vai voltar. Já agora, já vai voltar agora, daqui a pouco. Essa era a expectativa dessas pessoas. Essas pessoas, elas falavam para ele: Jesus vai voltar daqui a pouco. Se nós hoje já sabemos que a vinda dele é iminente, e já se passou 2025 anos, a gente sabe que ele vem a qualquer momento, e pelo que a gente vê no mundo, a gente vê cada vez mais que está mais perto. Imagina essas pessoas que ele tinha acabado de ir embora. Então essas pessoas falam: para que eu tenho para que eu não quero ir na minha casa, Jesus está voltando. Não quero nada. É porque essa é a realidade. Isso pode até pregar contra o que eu estou dizendo. Você pode falar: tá, então eles não entregaram porque eles eram bonzinhos. Não, sim, eles eram. Mas também tem esse motivo. Eles achavam que Jesus ia voltar dali 30 dias. Então o que eles queriam? Agora aqui é que está. Eles queriam, de uma maneira desesperada, que o máximo de pessoas possível ouvissem essa mensagem. Você compreender, irmão? Isso morreu em nós.
A gente não tem mais. Quando você se converteu, você era assim. Você era assim quando você se converteu. Olha, você queria que olha, você falava Jesus para todo mundo, você estava desesperado para que Jesus chegasse nas pessoas. Era assim, eu também, ou foi só comigo? E essas pessoas, elas também estavam assim, a ponto... Gente, hoje é relativamente fácil você ter uma casa, guardar as devidas proporções, mas naquela época não. Então, presta atenção, as pessoas vendiam as suas casas, porque elas estavam ansiosas para que a quantidade máxima possível de pessoas recebessem a Jesus. E nós estamos aqui com uma dificuldade, irmão, enorme para dar 25 euros por mês para o William, para ir para o Egito, pregar a palavra para um monte de muçulmano, que nós sabemos que é uma das religiões que vai estar aí na época do anticristo, que vai degolar pessoas. Irmão, eu sei que a gente fala muito sobre isso, mas irmão, é nossa responsabilidade. Sustentar a obra de Deus é a nossa responsabilidade. Você tem que sustentar a obra de Deus. Tem que fazer mais por ela. Sustentar um filho é fácil? Irmão, falei aqui, né? Dizem alguns estudos que um filho de 1 a 18 anos, em média, uns mais, outros menos, custam entre 150 mil e 300 mil euros. O meu mais velho, graças a Deus, acho que ele não gastou muito. Agora, a pequena, olha... É assim mesmo, irmão. O reino de Deus é você que sustenta. Não perca a oportunidade, meu irmão. Por isso que eu falei, veio alguém aqui, toma, dá oferta. Veio alguém aqui, você não tem nada aí não, irmão, para mim? Um DVD, um CD, nem sei como usa isso, mas eu compro, irmão. É para te ajudar, é para te abençoar. Consegue entender? Já que você não prega, já que você não canta, já que você não dança, já que... Amém, também amém, irmãos. Também tem pessoas que foram levantadas para isso, sabia, pastora? Nicodemos não, Nicodemos também, mas qual é o nome dele, Jesus? O outro, como é o nome dele? Ô Jesus, manda aí. Que tinha o túmulo. Arimateia. José de Arimateia. Meu irmão, sabe o que esse homem fez? Você sabe o que esse homem fez? Ele não pregou, ele não cantou, ele não evangelizou, mas se não fosse por ele, nós não estávamos aqui. Sabe por quê? Quando as pessoas eram crucifixadas lá em Roma, nos tempos de Cristo, aqueles corpos ficavam ali por semanas, para servir de exemplo, para que ninguém cometesse o mesmo crime que eles. Amém? O que acontecia muitas vezes? Das duas uma. Os corpos ficavam lá muito tempo, a ponto dos animais, corvos e abutres, esses animais começarem a comer o corpo todo, ou eles eram arrancados dali e eram lançados do lado de trás, num morro que tinha, e lançava-se ali esses corpos. E ali ficava aquela pilha de corpos apodrecendo. No tempo de Jesus, não era qualquer pessoa que tinha um túmulo. Geralmente as pessoas mais pobres, que era 99% das pessoas, elas eram simplesmente enterradas. Então, os corpos geralmente ficavam expostos por semanas, ou eram lançados no lixão, ou eram lançados depois
Ai meu Deus, esqueci o nome da palavra. Da Gerena. O que era a Gerena? A Gerena era um incinerador enorme que ficava pegando fogo, queimando lixo, essas coisas. E eles jogavam lá corpos. A palavra grega é Gerena. Você não pegou. Os mais antigos deviam ter pego. Daqui vem a palavra lago de fogo. Ou a palavra que você conhece como inferno. Então esses corpos eram lançados lá, ou eram enterrados. Amém? Segundo, então os corpos ficavam pendurados, ou eram lançados no buraco, na Gerena, ou eram enterrados. Terceiro, ninguém tinha acesso a esses corpos, a não ser o governador. Nesse caso, você conhece bem, como que era o nome dele? Lavou as mãos. Então, para que Jesus pudesse ressuscitar, ele não poderia ficar pendurado na cruz. Ele não poderia ter sido lançado lá junto com os outros corpos mortos. Ele não poderia ter sido enterrado num lugar qualquer. Para que ele não fosse lançado num lugar qualquer e para que ele não fosse enterrado num lugar qualquer, alguém tinha que pedir para Pilatos o seu corpo. Ô meu irmão, vou te fazer um desafio. Agora, você, irmã Regina, precisa falar com o presidente da Câmara de Coimbra. Preciso que você resolva um problema com ele. Você consegue? É difícil, né? Presidente da Câmara de Lisboa. Alguém consegue falar com ele? Nós aqui? Ah, mas nós somos discípulos, nós somos crentes demais. A gente consegue falar com ele? Ele nem recebe a gente. Alguém precisava pedir o corpo de Jesus para Pilatos. Você acha que Pedro, com toda a sua calma e paciência, não ia nem chegar perto? Primeiro que ele já tinha negado de Jesus ali 2 dias antes, né? Detalhe, os discípulos, tudo uns banana. Quando Jesus foi crucificado, não foi nenhum, só foi João. Eles, deram no pé, sumiram. Você acha que algum deles ia ter coragem de ir lá falar com Pilatos? Quem foi? Porque era um procurador, tinha influência, tinha tempo, tinha conhecimento, tinha conexões, era político, discípulo de Jesus. Foi lá. Ah, detalhe, tinha um túmulo. Aí foi lá. Quero falar com o Pilatos. Pode vir aqui, seu José. Está conseguindo compreender o negócio? Olha como Jesus é maravilhoso. Acha que Jesus perde tempo, irmão? Acho que quando Jesus estava discipulando José de Arimateia, os outros discípulos olhavam para ele, aqueles que eram pobres, né? Falavam, olha, para que você fica discipulando gente rica? Gente rica, o senhor acabou de falar que é mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha do que gente rica entrar no céu. E o senhor perde tempo com esse homem. José de Arimateia, quero falar com Pilatos. Vem cá, senhor José. Olha, para que o corpo dele não fique lá e as pessoas isso, eu tenho um sepulcro, posso colocá-lo lá no sepulcro? Pode, leva esse corpo aí, isso não é problema meu. Olha só a importância desse homem aqui. A única coisa que ele fez, não pregou, não evangelizou, não cantou. Por que eu estou dizendo isso tudo? Tem gente, irmão, na igreja que vai ser chamada só para isso. E amém, glória a Deus, isso não é demérito. Olha aqui, quantos tijolos tem nessa parede? O de baixo é mais importante do que o de cima ou do meio? São todos tijolos, irmão. Nós somos todos tijolos.
Um tijolo prega, outro tijolo canta, outro tijolo dança, outro tijolo contribui. Cada tijolo forma uma parede, irmão. O problema é que a gente acha que só é importante quem prega. O problema é que a gente acha que só é importante quem canta. Só é importante quem ensina. Só é importante quem aparece. Não, irmão, todos somos importantes. E todos precisamos sustentar a obra de Deus, conforme aquilo que nos é necessário. Se você enxergou que Deus quer te usar para sustentar a obra como José de Arimateia, que seja assim, irmão. E eu não tenho dúvida que Ele vai multiplicar a tua sementeira, para que você possa cada vez mais semear mais. Consegue compreender ou não? José de Arimateia só fez isso. Sem ele, Jesus não poderia ter ressuscitado. Sem ele, Jesus talvez teria sido jogado lá no chão. Um homem que só estava ali preparado para isso. E nós temos aqui nessa igreja pessoas assim. E nós temos que cuidar delas e amá-las tanto quanto amamos as que pregam, tanto quanto amamos as que cantam, tanto porque elas também são muito importantes na obra de Deus. A oferta que sustenta a obra. Filipenses capítulo 4. Estamos terminando já. Alguma dúvida, irmão? Estou falando demais hoje, você está aí todo quietinho. Olha, se eu estiver falando demais, você levanta a mão assim, faz um sinal que... Ô, irmão, falei para você que quando você entendesse o que é ofertar, a sua vida ia mudar, irmão. Eu ficava aqui mais 3 anos falando só sobre isso. Tá bom, a gente já vai mudar. Todo mundo achou Filipenses capítulo 4? Verso 18. Recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está recebendo a oferta das pessoas, amém? As pessoas ofertaram na vida dele, porque ele sustentava a obra. Então ele era um missionário. Então as pessoas, aqui, você pode ofertar na vida de pessoas, já te ensinei isso, sem problema nenhum, você até deve. Se você sentir no teu coração que alguma pessoa, oferta na vida dela. Foi o que aconteceu com Abraão e Melquisedeque, lembra? Um honrou o outro e recebeu o que tinha no outro. Faça isso. Preste atenção. Quando você entrega uma oferta com fé, para sustentar a obra na vida de alguém, isso também sobe como incenso suave e agradável a Deus. Olha o que nós temos aqui. Recebi de Epafrodito o que da vossa parte, ou seja, o que vocês deram de dinheiro, porque foi o que aconteceu aqui. Vocês me deram dinheiro para sustentar a obra de Deus, porque eu sou missionário. Eu recebi. E isso foi dinheiro? Claro. Para comer, para comprar comida, para pagar hospedagem, claro que foi dinheiro. Mas, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha só, meu irmão. Você quer entregar algo que tem cheiro suave a Deus, que tem cheiro como sacrifício aprazível e como sacrifício agradável a Deus? Oferte na vida do missionário. Aí aqui, vai cumprir Filipenses 4,18 na tua vida. Sacrifício espiritual, irmão. Ah, como que eu faço o sacrifício espiritual? Está aqui. Cheiro suave, adoração, a oferta é materializada na tua vida quando ela tem propósito. Quando ela não tem propósito, é só dinheiro.
Oferta em forma de fé. Consegue compreender? Como semente, como sustento para a obra. Isso Deus recebe, irmão, com cheiro suave e agradável, com sacrifício aprazível para Ele. Muda o sentido. Vou repetir o que eu tenho dito aqui desde que a gente começou a falar sobre isso. Você pode pegar aqui, entregar o dinheiro para a igreja para poder pagar a conta de luz, para poder... Amém, irmão? Mas você também pode fazer a mesma coisa, pagar a mesma conta de luz, pagar a mesma conta de água e além disso ainda subir como um incenso suave e agradável a Deus. Se você não define um propósito para ela, é só dinheiro. Amém, irmão? A igreja paga as contas e está tudo certo. Mas e você? E a tua adoração? Quem que já leu meu livro As Quatro Torres? Quem aqui leu o meu livro As Quatro Torres? Claro, o pastor e a família dele, a família não. Chegaram agora. Lá no meu livro eu vou dizer que eu vou tratar, lembra que eu fui assaltado? Lembra que eu fui assaltado? E me roubaram naquele dia. Me roubaram a minha carteira, me roubaram o meu dízimo, me roubaram a minha aliança de casamento e roubaram o meu telemóvel. Depois o pastor me lembra para eu abençoar o pastor com os meus livros no domingo. Me lembra, amor? Deus falou comigo, vai escrever um livro agora com um revólver e tal. Então, presta atenção. Deus falou comigo, olha, tudo que te roubaram, tudo que eles te roubaram, é aquilo que Satanás quer roubar na vida do crente hoje. Falei, tá bom, Senhor. Eles me roubaram a minha aliança. O diabo quer destruir o casamento do crente. Eles me roubaram o telemóvel. O telemóvel a gente usa para conversar. Eles querem destruir a comunhão dos crentes. O diabo não quer que o crente tenha comunhão mais. E eu falei, vou parar lá. O dízimo e a carteira. Aí eu, Senhor, mas as duas coisas tratam da mesma coisa. Ele falou, não. A sua carteira é porque o diabo quer roubar o dinheiro do crente. O diabo não quer que você coloque o seu dinheiro aqui. Ele quer que você coloque o dinheiro lá fora no mundo. Nós estivemos de férias agora em Málaga, no verão, e eu fui para a praia. E aí eu parei o carro, estacionei o carro no estacionamento, falei, preciso ter estacionamento aqui, amor, encostado na praia. E paramos o carro lá. Pertinho, irmão. Peguei as minhas cadeirinhas e tal, tic. Falei, eu gosto assim. A gente, lá no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, essas coisas lá no Brasil, que a gente ia para a praia, então as praias eram assim, tem estacionamento, tem não sei o quê, tem tudo ali perto, e a gente é acostumado a esse tipo de praia, a gente gosta de praia assim, tem estacionamento, tem restaurante, que tem não sei o quê, que tem tudo pertinho, a gente é acostumado, tem um chuveiro, tem isso, tem aquilo, que a gente gosta de praia assim. Tanto é que, quando fomos para o Algarve, a gente não gosta muito do Algarve por causa que as praias do Algarve são lindas, maravilhosas, mas assim, você tem que descer com aquele monte de coisa, 2 quilômetros para baixo, e depois é meio complicado, chega lá embaixo não tem nada para comer, não tem, enfim, é lindo, mas enfim, é outro tipo. E lá, paramos o carro e tal, sei o que, falei, tá vendo, amor, eu gosto assim, eu gosto de praia assim, ela, eu também, sei o que, passamos o dia, benção, irmão, benção. Na hora de ir embora, chegamos lá, eu falei, vai lá pro carro que eu vou pagar, né? Eu peguei o ticket do estacionamento e fui pagar. Meu irmão. E a gente chegou na praia, era, sei lá, umas 2 horas da tarde, né, amor? E saímos de lá umas 6 horas. 30 euros de estacionamento. Quando eu meti o ticket assim, que apareceu na telinha, deu R$29,90, R$29,80, alguma coisa assim. Quase caí de costas, irmão.
peguei assim, e ela ficou com o meu telemóvel, né? E eu fui pagar com o cartão. Não, apareceu para mim, a conta. Isso, na nossa conta, enfim, Teresa. E aí fui pagar, meio sem chão, né? Acho que o nosso almoço não deu 29 euros. Paguei e tal, e estou indo pro carro assim, desolado, né? Na hora que eu abri a porta do carro, ela... Você pagou 29 euros no estacionamento? Porque ela apitou a nossa conta conjunta, e aí na hora que eu paguei, apareceu para ela lá o débito, né? Eu falei, você viu? Era melhor ter deixado o carro lá. Gente, é melhor ter ido a pé para a praia. O que eu quero dizer com isso? Irmão, a gente deixa tanto dinheiro no mundo. A gente deixa tanto dinheiro no mundo, irmão. Eu lembro que quando aqui a 13, quando eu tinha que pagar ainda Scoot, lembra? Ah, meu irmão, vou para Coimbra. Ah, não, vou por A13, meu, vou ficar aqui me metendo em semídia aí, nada, vou por aqui, 1,50. 1,50 para ir, 1,50 para voltar, já foi 3 euros. Aí no domingo você oferta quanto na igreja? 1 euro. A gente deixa tanto dinheiro lá fora no mundo, irmão. E amém, irmão, não tem problema. Só que depois, na hora que é para pôr aqui, na hora que é para abençoar a vida de um missionário, aí a gente vira economista. Não, mas por quê? Pô, estou fazendo minhas contas aqui. Vigia, irmão. O diabo quer o seu dinheiro. Ele não quer o seu dinheiro aqui. Ele quer o seu dinheiro lá fora. E por último, o ladrão também roubou meu dízimo, porque eu tenho essa mania. Lá, a maioria das pessoas dizimam, faz transferência bancária. Ou as igrejas lá no Brasil têm maquininha. Então, na hora de chega do dízimo, faz aquela fila, todo mundo vai lá e paga com dízimo, com oferta, tudo com cartão. Eu não, eu sou meio assim, eu gosto mesmo de dar com dinheiro e pôr no envelope. Tanto é que às vezes eu fazia transferência bancária e eu imprimia o comprovante, o papel, e metia no envelope. Eu falava com as meninas da tesouraria da igreja, eu falava, olha, eu posso colocar um, não sei o quê, porque eu gosto de ter... Não, pode. Então eu fazia isso. E eu metia sempre o dízimo no bolso, levantava o dízimo e colocava. No dia o bandido me roubou. O bandido me roubou. E eu falei, Deus, tá bem, o diabo quer o dinheiro do crente, mas ele também levou o meu dízimo, ou seja, também levou o meu dinheiro. Deus falou comigo, mas o dízimo, quem disse que é dinheiro? Quem disse que dízimo é dinheiro? O diabo quer roubar a adoração do crente. Porque o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta, quando entregues com princípio, também é adoração. Porque sobe como cheiro suave e agradável a Ele. Ou seja, é símbolo da tua dependência. É símbolo de que você pertence, é símbolo de que você foi comprado, é símbolo de que você é grato, é símbolo de que você o honra, é símbolo de que você o sustenta, é símbolo de alguma coisa, irmão. Então, se é símbolo, é adoração. Amém. Glória a Deus. Amém. Alguma dúvida?